E aí, beleza? No futuro próximo, uma nova doença chamada RDS se espalha pelo mundo e faz a sociedade colapsar. No começo, uma pessoa infectada apresenta sintomas normais como febre, mas logo perde a sanidade e só fala coisas sem sentido. Por isso, são chamados de faladores. A doença é transmitida pela fala, então quem sai de casa precisa usar fones de ouvido especiais. Todas essas novas regras são reforçadas pela Instituição Antiepidêmica, conhecida como IAE, que coloca infectados em zonas de quarentena. Há protestos em todo lugar contra a organização, vista como aproveitadora da situação. Em Istambul, há um toque de recolher às 6 da tarde nas zonas seguras. O linguista Murra é imune à doença porque tem sinestesia, o que faz ele ver alucinações ao ouvir sons. Ouvir os faladores lhe causa fortes dores de cabeça e ele sente sua temperatura subir por alguns segundos. Murra monitora sua condição ouvindo gravações e verificando sua temperatura, um processo que ele registra em várias fitas cassete. Um dia Murra vê Sule lendo em um ponto de ônibus sem fones de ouvido. Ele imagina como seria se aproximar dela, mas não tem coragem e se afasta quando Sule o encara. Depois, ele ignora os avisos da IAE e passa por um guarda para ficar com sua mãe, Emel, que lhe pede para fazer compras. Como Murad acabou de chegar, deveria ficar em casa por alguns dias, mas Emel o obriga a sair mesmo assim. Ao sair, Murra completa o quebra-cabeça de Sudoku de Emel em segundos só para provocá-la. A caminho da loja, Murra encontra o ponto de ônibus vazio, mas descobre que Sule deixou uma carta para ele, o que o faz sorrir. Na fila da loja, um falador aparece falando coisas sem sentido, causando pânico. Todos os clientes fogem enquanto um funcionário baixa uma grade que deixa Murra e uma criança sem fones presos com o falador. Murad sente pena do garoto e lhe dá seus próprios fones de ouvido para salvá-lo. O falador continua falando enquanto Murad tenta abrir a porta, o que lhe causa uma forte dor de cabeça. Após levantar a grade o suficiente para o menino sair e voltar para sua família, Murad pega alimentos congelados e escapa pela porta dos fundos. Ele para em um beco e coloca a comida congelada na cabeça para baixar a temperatura enquanto ouve sirenes da polícia por perto. Murad corre para casa para se acalmar, mas continua vendo alucinações de seu velho amigo Osgur, até que Emel lhe lembra do remédio que ele tomou alguns anos atrás. Na sede da IAE, o chefe Anton é informado sobre o incidente na loja e como Murra foi visto nas câmeras de segurança. Ele ordena que seus agentes investiguem Murra e descobre que ele já esteve no hospital várias vezes por causa das dores de cabeça. Anton também ouve sobre algo chamado Projeto X. Ao ver que as câmeras mostram que Murra teve febre alta, mas não virou um falador. Ele decide capturá-lo para estudar sua possível imunidade. Logo, um agente recupera os fones de ouvido de Murra, que estavam com o menino, e ao verificar o número no sistema, ficam chocados ao descobrir que Murra está registrado como funcionário da IAE. Ele decide ver Fazil, chefe da filial da IAE, para dizer que ele e Osgur podem ainda estar por aí. Mas Fazil garante que todos os funcionários que faziam parte do Projeto X estão mortos e que deve ser um erro das câmeras. No dia seguinte, o vizinho de Murad, Arif, pede para ele encontrar Osgur, porque precisam de ajuda para o avô doente. Murad tenta explicar que Osgur está morto, mas Arif não acredita porque ouviu de um grupo rebelde chamado Mais Um que Osgur está vivo e escondido. Para convencê-lo, Arif mostra uma foto da tatuagem de Osgur, apontando que combina com os símbolos do misterioso remédio. No dia seguinte, Anton deixa uma carta no ponto de ônibus para Sule antes de se encontrar com Arif, que o apresenta a Erol. Ele é capaz de colocá-los dentro da IAE e fornecer um código do sistema para procurar o perfil de Osgur se pagarem bem. Momentos depois, Murad está na sede da IAE e o código funciona no portão. Um contato dentro da organização abre a porta para ele e o leva à sala de administração. Murad acessa todos os arquivos que dizem que Osgur está morto. No entanto, algo estranho nas fotos do corpo indica que pode ser mentira. Ele tenta deletar as imagens do incidente na loja, mas ao usar sua senha, o computador rejeita e ele é forçado a fugir. Ao passar pelo ponto de ônibus, a carta ainda está lá. Enquanto isso, Anton e sua equipe vasculham a casa de Murad.
Emel finge que não sabe de nada e pendura um aromatizador de ar vermelho na janela como aviso. Quando Murad volta da sede da IAE, vê o sinal e imediatamente foge. Anton o vê e manda seus agentes atrás dele, mas Murad pega vários corredores escondidos no prédio até conseguir despistar seus perseguidores. Algum tempo depois, Anton entra secretamente na zona restrita, que está cheia de faladores. Ele ignora todos para visitar uma casa específica onde sua assistente o espera. Ela acha que já é hora dele aprender a deixar as coisas irem. Enquanto isso, Murad caminha para outro bairro, onde os rebeldes do Mais Um derrubam um muro com uma explosão enorme. Felizmente, ele não se machuca e segue em frente até chegar a um estúdio de tatuagem. No estúdio, Murad encontra o desenho da tatuagem de Osgur. De repente, o tatuador pula nele e ameaça matá-lo com a agulha de tatuagem, mas o solta quando Murad diz que é amigo de Osgur. Murad mostra o remédio misterioso e o tatuador confirma que o design é dele, mas não sabe como foi parar ali. Ele só sabe que o remédio vem da sexta zona. Naquela noite, Anton escuta as fitas que encontrou no apartamento de Emel e confirma que Murad é imune ao ARDS. No dia seguinte, Anton é chamado por Fazil, que exige que ele pare de investigar Murad ou será demitido. Anton finge que desistiu e que não encontrou nada no apartamento de Emel. Mais tarde, ele tenta acessar os arquivos de Murad, mas descobre que estão classificados como sigilosos. Enquanto isso, Murad deixa uma mensagem codificada para Emel. Quando ela a vê, decodifica usando seu caderno escondido e sai de fininho do apartamento para se encontrar com Murad na casa de Arif. Ele pede a ela uma antiga relíquia de família que mais tarde ele troca por uma identidade falsa para acessar a sexta zona. Herol corta o cabelo de Murad e tira algumas fotos para o documento falso. Depois que o documento está pronto, eles se preparam para sair, mas descobrem que a IAE está do lado de fora, porque Anton está ignorando as ordens de seu chefe. A dupla foge enquanto Anton e seus homens entram no prédio para fazer uma busca. Eles seguem um barulho estranho e abrem a porta de um armário, onde encontram uma máquina de cortar cabelo. Essa distração dá a Murad tempo suficiente para escapar. No dia seguinte, Anton volta à zona restrita com um bolo de aniversário. Descobre-se que sua esposa e seu filho são faladores e ele os mantém escondidos até que a IAE encontre uma cura. Isso explica por que ele está disposto a arriscar o emprego para capturar Murad. Na entrada da sexta zona, Murad encontra cartazes de procurado com seu rosto. A identidade falsa funciona, mas ele ainda fica nervoso e pensa em desistir. Nesse momento, Sully aparece e o beija, fingindo ser sua namorada para ajudá-lo a esconder o rosto. Eles conseguem atravessar o portão e Murad fica chocado ao ver que essa parte da cidade está em um estado muito precário. Sully o leva para seu esconderijo, onde explica que não o ajudou por bondade. Ela faz parte do grupo Mais Um e a organização está procurando alguém com imunidade para ajudar o mundo. Murad não quer se envolver e tenta fugir. Então Sully corre para o meio dos faladores e tira os fones de ouvido para provar um ponto. Desesperado, Murad a arrasta para longe. Sully revela que estava usando tampões de ouvido o tempo todo. Ela deixa Murad ir, mas antes escreve algumas instruções no braço dele para que ele possa encontrá-la novamente se mudar de ideia. Na IAE, Fazil é informado de que Anton ainda está atrás do Projeto X. Então suborna o agente Haidar para investigar isso sem que seus superiores saibam. Enquanto isso, Anton visita sua família novamente, sem perceber que está sendo seguido. Seu filho está machucado e sangrando muito. Então Anton luta para manter sua esposa afastada enquanto cuida do menino. Depois, Anton vai até a pia para lavar as mãos e finalmente percebe alguém o observando pela janela. Ele pega sua arma e corre para fora, mas a pessoa já sumiu. Era Kanan, assistente de Fazil, que já está reportando o endereço. Quando Anton volta ao trabalho, seu braço direito lhe diz que Kanan tem feito muitas perguntas sobre ele, o que deixa Anton desconfiado. Na sexta zona, Murad volta para seu antigo apartamento, onde lembra dos dias felizes que costumava ter com sua esposa. Ao adormecer, ele sonha que sua esposa sangrando também está no apartamento. Na manhã seguinte, Murad está saindo do prédio quando é atacado por um grupo de homens que o capturam e o levam para a sede do Mais Um. Eles o seguram para um interrogatório, achando que ele é um espião enviado pela IAE. Felizmente, Sully entra na sala antes que o machuquem e explica que Murad
Murad é seu amigo. Ela também o incentiva a mostrar o remédio que tem para que possam ajudá-lo a encontrar Osgur. Depois, Sully admite que leu a carta do ponto de ônibus e convida Murad para assistir à gravação de uma entrevista de rádio. Durante a entrevista, Sully conta sua história. Ela se juntou ao Mais anos atrás porque acredita que os faladores ainda são humanos e que a IAE causa mais danos ao mundo do que o vírus. Após a entrevista, Sully e Murad dão uma volta juntos. Quando encontram um grupo de faladores, Murad faz Sully colocar a mão em sua testa para sentir a temperatura em sua cabeça subir enquanto ele ouve o que os infectados dizem. Naquela noite, Murad dorme na sede do Mais Na manhã seguinte, a equipe de pesquisa da organização pede ajuda a Murad. Eles revelam que conseguiram um falador de nível 6 como cobaia. Murad começa a considerar ajudar, mas apenas se Sully concordar em ajudá-lo a encontrar Osgur. Logo, um rebelde traz notícias. O remédio está sendo distribuído de um hotel no distrito controlado pela máfia. Sully e Murad vão imediatamente ao hotel onde um mafioso está gravando uma música. A recepcionista tenta expulsar os dois e uma discussão começa, mas o mafioso dispara sua arma para acabar com o conflito. A recepcionista é atingida na perna, mas antes que Murad também se machuque, ele explica que sabe onde conseguir mais fitas para o gravador. O mafioso o deixa viver em troca do endereço do vendedor. Nesse momento, Yasemin chega com uma entrega de remédios e o mafioso paga generosamente por ela. O remédio é feito por alguém chamado Lázaro e Yasemin é sua distribuidora. Então Murad e Sully a seguem. Infelizmente, ela já está em seu carro e depois de tomar um pouco do remédio, vai embora dirigindo. Depois disso, Murad concorda em ficar em um dos apartamentos do Mais Eles lhe dão uma máquina especial para testar a funcionalidade do cérebro e ele completa o teste em 1 segundo, algo que nenhum humano havia feito antes. À tarde, Murad e Sully vão ao mercado e encontram Yasemin, que chama Murad de crânio quente. Isso confirma que Lázaro é Osgur, já que esse era o apelido de Murad. Yasemin lambe a orelha de Murad de brincadeira antes de jogar vários enigmas e problemas matemáticos para ele, que Murad resolve imediatamente. Como recompensa, Yasemin dá um telefone para poder entrar em contato com ele depois. Enquanto isso, Kanan volta à antiga casa de Anton e rouba algumas de suas pesquisas e fitas de Murad. De repente, ela ouve um barulho e vai investigar, encontrando a sala com os faladores. Nesse momento, Anton aparece atrás dela, pega sua arma e a arrasta para longe. Enquanto Kanan promete manter segredo e afirma que Fazil só quer ajudar, Anton lembra de todas as incursões em que participou e de como sua equipe teve que separar famílias por ordens superiores. Os civis nunca aceitavam bem essas ações e sempre jogavam coisas nos agentes com raiva. Anton mostra a Kanan que Fazil tem escondido partes da pesquisa da IAE, como o fato de que o AIDS pode afetar crianças também. Por causa disso, sua família não deu fones de ouvido ao filho e ele foi infectado, passando o AIDS para sua esposa. Furioso, Anton manda Kanan ajoelhar enquanto aponta sua arma, mas ele não consegue atirar e a deixa ir. Kanan relata para Fazil e entrega as evidências roubadas, mas não menciona a família de Anton. Após o trabalho, Anton se aproxima de Kanan, dizendo que tem uma nova fita. Quando ela ouve, descobre que é apenas conversa sem sentido dos faladores. Anton a segura até que ela seja infectada e depois de pegar qualquer evidência de seus bolsos, a abandona no estacionamento. Na sede do Mais Murad descobre que Arif oficialmente se juntou aos rebeldes. Uma discussão acontece porque alguns líderes acham que precisam ser mais violentos para lutar contra a IAE, mas Sully aponta que isso pioraria sua reputação quando eles precisam ganhar o apoio do povo. Então Anton recebe uma ligação de Yasemin, que lhe dá um endereço onde ele pode encontrar Osgur. Sully e Murad vão imediatamente para o local e Yasemin liga novamente para pedir que resolvam um problema matemático muito difícil que ela deixou em uma mesa. Mais uma vez, Murad resolve em segundos e Yasemin o faz abrir um cofre. Ele adivinha a senha por conhecer bem Osgur e encontra outro enigma. Este leva mais tempo para Murad resolver e enquanto trabalha nele, ele conta a Sully que só se tornou um gênio matemático depois de receber o tratamento de Osgur. Quando Murad finalmente resolve o enigma, a dupla corre para o porto, onde encontram a balsa que Murad e Osgur costumavam pegar. Eles entram e Yasemin liga pela última
uma vez para informar que alguém irá buscá-los. Logo, um homem aparece e os obriga a se despirem para verificar se não estão com escutas. Após serem liberados, ele coloca sacos em suas cabeças e Sul é arrastada para longe. Murrah é levado a um bairro perigoso, onde as pessoas apostam em um jogo em que civis normais devem escapar de um labirinto antes de serem infectados por faladores. Yasemin aparece e diz a Murrah que ele deve escolher entre segui-la para encontrar Osgur ou salvar Sul, que foi jogada no labirinto. Murrah imediatamente salta para dentro e desvia de todos os faladores enquanto corre, encontrando rapidamente a saída graças ao seu cérebro genial. No entanto, ele volta e segue manchas de sangue para tentar encontrar Sul. O público tem permissão para atrapalhar os jogadores e Murrah é atingido, o que o faz cair e perder os fones de ouvido. Ele tenta cobrir os ouvidos, mas mais faladores são liberados no labirinto. E as falas deles fazem a temperatura em seu crânio subir tanto que ele desmaia. Nesse momento, Murrah é encontrado por Sul e Osgur, que se diverte muito com as escolhas do velho amigo. Quando Murrah acorda no apartamento secreto do amigo, ele soca Osgur e começa a chutá-lo, mas Osgur só ri. Yasemin interrompe Murrah e explica que Osgur tomou um novo remédio que faz a dor parecer prazer. Sul anuncia que precisa voltar para o mais um e eles dão um telefone para ela manter contato antes de cobrirem sua cabeça com um saco para devolvê-la ao seu bairro. Quando chega ao quartel-general, Sul percebe Arif e outros rebeldes trocando anotações em segredo. Ela consegue roubar uma e descobre uma mensagem codificada. Enquanto isso, Fazil envia Haidar para o endereço que Kanan forneceu. Voltando a Osgur, ele diz que Murrah é seu maior feito, mas Murrah vê sua condição como uma maldição e só quer ser normal de novo. Hoje em dia, Osgur vive uma vida de hedonismo e só aceita ajudar Murrah depois de se divertir um pouco. Após mostrar seu laboratório, eles tomam um remédio e jogam basquete. Logo, Murrah começa a alucinar que tem raízes no lugar das mãos antes de ver sua mãe e sua esposa infectadas. Murrah desaba e Osgur precisa ajudá-lo a se acalmar. Depois disso, os amigos têm uma conversa honesta. Murrah conta a história de como sua esposa tirou a própria vida. E em troca, Osgur explica que não conseguiu entrar em contato com ele todos esses anos por causa de Fazil. Na época, Osgur era cientista da IAE e foi forçado a assinar um relatório falso dizendo que os faladores conspiravam contra o governo. Esse relatório foi usado como desculpa para matar milhares de infectados. Mesmo com a troca de liderança na IAE, Osgur continuou trabalhando secretamente em uma cura. Ele expôs o paciente a um falador de alto nível, mas eventualmente Fazil descobriu. Como novo líder da filial, Fazil anunciou que não enviariam mais faladores para a reabilitação e demitiu Osgur. Eles discutiram sobre a cura e Osgur tentou atacar Fazil para protegê-la, mas Fazil o nocauteou facilmente e iniciou um incêndio para destruir as evidências. Osgur acordou a tempo de escapar, mas antes colocou seu crachá no corpo de um assistente queimado para que a IAE pensasse que ele estava morto. Murrah é o famoso paciente X e mesmo após ouvir a história, insiste que quer ser curado. Osgur concorda em ajudar, mas antes anuncia que precisam de uma última noite de diversão. Enquanto isso, Anton vai pela sexta zona perguntando se alguém viu Murrah e recebe informações sobre o hotel. Anton vai até lá e interrompe uma gravação, fazendo todos os mafiosos sacarem suas armas. Nesse momento, a IAE chega e prende Anton, mas deixa o mafioso, pois ele tem um acordo com eles. Mais tarde, na sede da IAE, Fazil diz a Anton que está com sua família e que, se quiser vê-los de novo, precisa encontrar Murrah e entregá-lo a Fazil. Anton é solto e, ao entrar no carro, encontra Haidar. Então, aponta uma arma para ele. Porém, Haidar explica que precisam trabalhar juntos sob as ordens de Fazil e que, se Anton tentar machucá-lo, sua família morrerá. Eles retornam à casa de Emel e, enquanto a equipe revira o apartamento, Anton ajuda a esconder o caderno dela com todos os códigos. Ele sussurra para Emel que quer ajudar Murrah antes que esses homens o encontrem. A IAE decide prender Emel e, antes de sair, ela diz algumas palavras em código para Anton. À noite, Osgur e Yasemin levam Murrah a um clube onde Sully os espera. Mas ela e Murrah se comportam de forma muito estranha. Yasemin coloca algo nas bebidas deles e os dois acabam se beijando
na pista de dança. Na manhã seguinte, ficam chocados ao acordar na cama com Yasemin. Durante o café da manhã, Ozgur diz a Murat que precisa de equipamentos especiais para estudar seu cérebro que ele não possui. Sully conta que a equipe de pesquisa do Mais Um tem essas máquinas, mas Ozgur não quer se envolver com eles. Murat fica bravo porque Ozgur não é capaz de ceder e sai. Mais tarde, Sule mostra a Murat a nota codificada que pegou de Arif e ele encontra a solução, que aponta para uma página de um livro específico. Nesse momento, ele recebe uma ligação de Ozgur, que finalmente concorda em ir à clínica, desde que façam isso em segredo. A IAE está vasculhando a sexta zona, então Anton pendura um aromatizador vermelho para avisar Murat, que se esconde antes que Haidar o encontre. Ozgur aparece de carro e leva Murat e Sul em segurança. Logo, eles chegam à clínica onde o médico estuda os faladores enquanto ainda os trata como humanos. Enquanto o médico e Ozgur submetem Murat a dezenas de testes, Sul percebe que Murat quer ser normal sem antes emprestar seu cérebro para criar uma cura e acha isso egoísta. Quando um caminhão com mais faladores para testes chega, o grupo fica chocado ao ver que todos estão quietos. Isso acontece por causa de Haluk, um falador de nível 6. Ele foi um dos primeiros infectados, mas hoje em dia permanece em silêncio. Depois, Sule e Murat discutem sobre o que fazer, já que Sul insiste que Murat deve ajudar a humanidade primeiro. Murat revela que Haluk foi o falador que o infectou e é por isso que Ozgur pôde usá-lo como cobaia. Infelizmente, Murat infectou sua esposa no processo, o que levou ao suicídio dela. Ele não quer perder mais ninguém que ama, e se envolver em mais experimentos é perigoso. Mas Sule ainda acha que a humanidade é mais importante. Na IAE, Emel se recusa a dizer qualquer coisa. Fazil-lhe dá 24 horas para falar, ou ele usará força para fazê-la confessar. Sem desistir, Anton recupera o caderno de códigos de Emel para obter um endereço. Ele diz a Haidar que Murat foi visto em um certo prédio, e enquanto os agentes revistam os apartamentos, ele entra na casa de Arif para fazer um acordo. Arif concorda em ajudá-lo a encontrar Murat, mas em troca, Anton deve obter informações sobre os agentes da IAE. Depois, Anton diz a Haidar que o apartamento de Arif está vazio. Mais tarde, Arif recebe as informações que queria junto com um envelope para Murat. Na sexta zona, Murat fica horrorizado ao descobrir cartazes de procurado com o rosto de Emel. Ele vai ver Sule para pedir ajuda, e ela diz que ele não deve se entregar porque a IAE manterá Emel de qualquer forma, já que ela será vista como traidora. Nesse momento, Arif chega com o envelope, que contém um aromatizador verde e uma carta de Anton pedindo uma reunião. Naquela noite, Arif usa as informações enviadas por Anton para encontrar 2 agentes que atacaram um jovem civil. Seu time começa a espancar os agentes, e Arif fica horrorizado quando a violência se torna brutal. Mas seus protestos são ignorados. Enquanto isso, Sully pesquisa vários livros até encontrar o descrito pela nota codificada. Decifrá-lo revela uma mensagem sobre um plano chamado Asa de Falcão. Depois, ela vai à clínica, onde observa os médicos estudarem as ondas cerebrais de Haluk enquanto ele está entre os faladores. Ela diz aos médicos que precisam impedir o plano Asa de Falcão antes que mais violência aconteça. Em casa, Murat não consegue parar de ver Haluk em todos os lugares e até sonha com ele em uma floresta, sentindo como se Haluk o estivesse chamando. Ele decide ir até a clínica e convence o médico a deixá-lo ver Haluk, que está sendo mantido em uma jaula especial. Murat tira os fones de ouvido e se senta ao lado da jaula enquanto Haluk sorri para ele. Agora, Murat finalmente consegue dormir em paz. Na manhã seguinte, Murat envia uma mensagem para Anton para marcar a reunião. Anton está sendo seguido por Haidar, então envia algumas crianças para distraí-lo enquanto um amigo estaciona um barco ao lado de seu carro. Agora, Haidar fica preso por algumas horas enquanto Anton foge. Antes de ir para a reunião, Murat visita Sul para pedir desculpas por sua atitude. Em troca, Sul conta sobre o plano Asa de Falcão, que consiste em lançar um ataque frontal contra a IAE. Ela decide acompanhá-lo na reunião, durante a qual Anton se desculpa por ter colocado Murat em apuros. Ele explica que nunca quis capturá-lo, apenas queria uma cura para sua família e achava que Fazil tinha o mesmo objetivo. Mas claramente não era o caso. Murat desconfia
desconfia que Anton possa trocá-lo pela família, então concorda em cooperar somente se seguirem seu plano. Depois, Murat rouba vários produtos químicos do laboratório de Osgur. À tarde, ele se entrega à IAE e é levado para a sala de interrogatório, onde pede um copo de água. Murat molha um lenço e cobre a boca antes que gás sonífero seja liberado pelos dutos, apagando os agentes. Erol o espera no corredor com um traje especial e máscaras, que eles usam para salvar Emel. Durante a fuga, Haidar se recupera e tenta atirar neles, mas é derrubado por Anton. Como todos no prédio estão dormindo, o grupo simplesmente sai pela porta da frente e foge na van de Erol. Durante a viagem, Anton paga Erol com muitos remédios e Erol devolve o item de família. Mais tarde, Haidar e Fazil prendem Anton. Eles estão prontos para punir Anton, mas são interrompidos por uma ligação dele, dizendo que está disposto a compartilhar informações sobre um ataque rebelde iminente, mas apenas com Anton. No dia seguinte, Osgur aparece para gritar com Murat por fazer acordos com a IAE, colocando todos em perigo. Murat precisa escolher um lado logo. Na IAE, Fazil é pressionado por seus superiores, que exigem resultados rápidos, ou ele será substituído. Anton é mantido em uma cela e recebe a visita de seu braço direito, que traz uma carta de Murat. Uma mensagem é enviada de volta, mas Murat não compartilha o conteúdo com ninguém. Enquanto isso, Sully anuncia no rádio uma marcha pacífica até o monumento dos faladores mortos, pedindo apoio. Sully e Murat tentam decifrar uma mensagem no escritório, mas são flagrados pelos rebeldes, que destroem a mensagem e ignoram as preocupações de Sully. Após a saída deles, Murat decodifica a nota de memória e descobre os planos dos rebeldes de soltar faladores de teste. Murat liga para Fazil e pede que envie Anton para obter informações. Fazil hesita e ordena que Anton mate Murat após conseguir as informações, ou sua família será morta. Ele também manda Haidar seguir Anton e intervir se necessário. Na balsa, Anton conta a Murat sobre as ordens, fingindo obedecer. Murat ativa um botão que faz a balsa tremer, derrubando os agentes. Quando Haidar se recupera, Murat e Anton já escaparam e estão no porto. Haidar é bloqueado por Erol e derrubado pelo braço direito de Anton, que captura os agentes. Anton revela que sua família esteve segura o tempo todo porque Haidar capturou os faladores errados. Murat liga para Fazil e informa que Anton fugiu e que os agentes estão à deriva. Ele se compromete a dar as informações a Fazil, mas sob suas condições. Fazil vai verificar a família de Anton e percebe que foi enganado. Anton visita sua família escondida com a ajuda de sua assistente. Durante uma reunião, Fazil convence seus superiores a permitir a manifestação dos moradores da sexta zona, argumentando que, se os rebeldes agirem primeiro, a IAE será vista como legítima defesa. O plano é anunciado na TV e os rebeldes suspeitam de uma armadilha. Sully pede que o ataque seja cancelado e sugere uma marcha pacífica. Naquela noite, Murat dá uma flor a Sully como símbolo de esperança e dorme ao lado da jaula de Haluk. Pela manhã, Murat fica chocado ao ver Haluk repetir o gesto da flor, mas ele age normalmente na presença do médico. A IAE começa a patrulhar as ruas, mas não interfere quando Sully e os rebeldes iniciam a marcha. Aos poucos, mais pessoas se unem, enchendo as ruas com manifestantes pacíficos. No monumento, eles penduram os fones de ouvido de seus entes queridos perdidos. Durante a marcha, agentes começam a empurrar e agredir os manifestantes, mas a multidão permanece calma. Sully deixa cair as rosas de uma senhora idosa, mas o grupo se une para recuperá-las e devolvê-las a Sully, que as planta sob o monumento como símbolo de esperança. O líder rebelde anuncia o cancelamento do ataque, mas Murat não confia nela e liga para Fazil com os detalhes. Ao mesmo tempo, os homens do líder ignoram a ordem e continuam com os preparativos para o ataque. Na inauguração do laboratório, a van rebelde é bloqueada por agentes da IAE que prendem o grupo e os levam para um prédio abandonado. Lá, os agentes ameaçam os rebeldes, mas revelam ser Anton e seus homens, agora aliados de Murat. Após a cerimônia, Haidar informa Fazil que não foram os agentes da IAE que capturaram os rebeldes. Fazil prepara uma transição de liderança na filial, mas esconde suas verdadeiras intenções. No mais um, Murat e Sully têm um momento juntos, mas são interrompidos por uma explosão à distância.
Síria. A explosão foi um ataque planejado por Fazil para eliminar sua competição e culpar os rebeldes, fazendo-os parecer assassinos na mídia. Após a tragédia, os superiores devolvem a liderança da filial para Fazil. Murrah se reúne com Anton para planejar a proteção de suas famílias e Anton insiste que ele lute. Murrah visita Osgur e compartilha sua conexão com Haluk, exigindo saber mais sobre o tratamento. Osgur admite que não sabe ao certo por que funcionou, já que a combinação entre Murrah e Haluk foi única. Em seguida, Murrah vai à clínica e conta ao médico sobre seus sonhos. O médico mostra uma foto de Haluk encontrado perto de uma floresta parecida com a que Murrah viu nos sonhos. Confuso, Murrah vai ao apartamento de Sule e passa a noite com ela. No dia seguinte, Fazil envia um exército de agentes para cercar Istambul, destruir as flores no monumento e reforçar o toque de recolher. Murrah e Arif orientam suas famílias a fugirem para outra cidade onde Anton tem um contato. Logo, o caos toma conta das ruas, enquanto os agentes invadem prédios e prendem suspeitos. Na sede do Mais Um, os rebeldes discutem se devem lutar ou recuar, mas são interrompidos por uma invasão dos agentes. Vários rebeldes são capturados, mas Sully, Anton e Arif conseguem fugir. Correndo pelas ruas, eles enfrentam agentes e gás lacrimogênio. Para distraí-los, Arif se sacrifica e é baleado. Murrah enfrenta o agente, pega a arma e o afasta com tiros de advertência. Um vizinho oferece uma van para levar Arif a um local seguro. Enquanto isso, Yasemin alerta Osgur de que Fazil procurou ajuda de um mafioso para capturar Murrah. Sully e Murrah chegam com Arif ferido e Osgur cuida dele. Anton aparece com uma ambulância e leva Arif para a clínica onde o médico o opera. Apesar dos esforços, Arif não resiste. Emel e os pais de Arif são levados à clínica para segurança. Desesperado, Murrah confronta Haluk na jaula, mas Haluk permanece em silêncio. Murrah anuncia que não se esconderá mais e decide lutar, ganhando o apoio de todos. Eles enterram Arif e decidem deixar a cidade até encontrarem uma oportunidade de agir. Murrah envia uma mensagem a Osgur pedindo que fuja com eles, mas Osgur, com medo, não responde. Enquanto isso, Fazil e Haidar obtêm informações sobre os rebeldes e se preparam para entrar na sexta zona. Na clínica, Murrah decide levar Haluk com eles, acreditando que ele é a chave para a cura. Quando os agentes chegam, encontram a clínica vazia, mas descobrem a ambulância estacionada. Ao abrir as portas, Murrah retira a mordaça de Haluk, que transforma os agentes em faladores com apenas uma frase, mesmo usando fones. Anton aproveita a distração, luta contra outros agentes e consegue escapar com o grupo na ambulância. Na estrada, Murrah remove seus fones e a mordaça de Haluk, mostrando confiança. Ele liga para Osgur novamente, mas Osgur recusa ajudá-los, dizendo que Murrah escolheu o lado errado. Enquanto Fazil procura na casa de Sully, o mafioso entrega novas informações. Os agentes bloqueiam o porto, mas Errol avisa Murrah e organiza um encontro em outro pier. O grupo encontra outra rota e se reúne com Errol, que informa que Emel e a família de Arif chegaram em segurança à nova cidade. Um hidroavião chega para buscá-los, mas Fazil avista o avião no céu e manda seus homens persegui-lo de barco. Após momentos de tensão, o grupo consegue decolar e escapar ileso. Na quarta zona, agentes lutam contra civis para forçá-los a evacuar. Anton resgata sua família a tempo. Enquanto isso, no rádio, um apresentador denuncia que os rebeldes foram incriminados e transmite uma mensagem de Murrah prometendo encontrar a cura e compartilhá-la com todos. Durante o voo, Sul dorme e Murrah atende seu celular, notando várias chamadas perdidas. Ao atender a última, ele fica chocado ao ouvir a voz de Fazil, terminando assim a primeira temporada de Cabeça Quente, série de ficção científica e política de 2023. E eu espero você no próximo vídeo.